Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro pode ganhar novos servidores. Projeto de lei que cria os cargos é aprovado na CCJ do Senado. E numa entrevista especial, o presidente do TRF3, Newton De Luca, fala sobre a morosidade da justiça, projetos importantes para o judiciário que tramitam no Congresso Nacional e também sobre seus planos à frente do tribunal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Você acompanha agora uma entrevista com o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Newton De Luca. O magistrado fala ao repórter Bruno Feitosa quais são os seus planos para os 2 anos à frente do tribunal e sobre a morosidade da justiça. Acompanhe. Quais são os seus planos para o biênio 2012-2014? Uma das minhas prioridades é lutar para que a nossa área fim do tribunal, ou seja, aquela que faz a oferta da prestação jurisdicional, seja priorizada em relação à área meio. Nós estamos neste momento, lutando para implantar uma reforma administrativa que possibilite dar mais funções, mais recursos humanos para os gabinetes, porque esta é a grande cobrança que a sociedade evidentemente nos faz, não é? Como fazer para eliminar a morosidade existente na justiça. A nossa pletora de feitos é verdadeiramente descomunal. E eu acho que uma das prioridades que eu preciso realmente atacar é dar condições aos desembargadores, aos meus pares, para que eles possam produzir mais celeremente as suas decisões. O que os magistrados federais podem esperar da sua gestão? Eu estou, neste momento, propondo uma alteração em relação à eliminação daquilo que se chama vulgarmente de pedágio, né? Que é a permanência necessária do juiz durante 2 anos numa mesma vara. Eu estou, de minha parte, abolindo esta exigência e estou levando isto para que o órgão especial da Corte decida, em última palavra, se é possível ou não implementar tal medida. Eu acredito que com isso eu esteja resgatando um pouco da autoestima dos magistrados federais, que anda muito baixa. Eu diria mesmo que anda quase perdida, em função de uma série de fatores, de uma série de reveses que têm acompanhado a magistratura de maneira geral e especialmente a magistratura federal. Como funcionaria se o magistrado não precisasse ficar 2 anos na mesma vara? Não, é que isto faz com que possa ser acelerado o processo de promoção dos juízes, né? Aliás, foi uma das primeiras medidas que eu tomei, algo que ficou parado aí durante um tempo considerável, quase 1 ano, era exatamente a promoção dos magistrados, né? Evidentemente havia uma expectativa disso e pela repercussão que houve, eu acho que os magistrados ficaram muito satisfeitos com eu ter tomado essa medida logo no início da minha gestão. Que ações o senhor vem adotando ou vai adotar para combater a morosidade da justiça? Bem, uma delas foi essa que eu mencionei a você. Eu acredito que com uma reestruturação administrativa, propiciando a majoração de algumas funções FC3, como nós chamamos aqui para FC4, nos gabinetes dos desembargadores federais, eu os auxilie a ter mais infraestrutura humana a fim de aumentar a produtividade, né?
Porque este é o grande desafio que nós temos, né? A Constituição realmente exige a razoável duração do processo. Todos nós estamos absolutamente cientes disso. Mas, por outro lado, o volume de feitos, particularmente aqui na Justiça Federal da Terceira Região, é assombroso, né? Eu costumava brincar e dizer que nós vivemos um castigo que é pior do que o de Sísifo, né? Sísifo tinha que levar a pedra para o pico do rochedo e ela rolava, e o castigo dele residia exatamente em buscar a pedra e levá-la novamente para o pico do rochedo, sabendo que ela ia rolar novamente. E eu sempre brinquei dizendo que aqui na Justiça Federal o nosso drama é pior do que a tragédia grega, porque a pedra rola para mais longe. Se entram 800 processos num único mês, e essa é mais ou menos a estatística que eu posso lhe dar no que se refere à terceira sessão, à qual eu pertencia. Se o desembargador só desse conta de 600 processos, o que significaria? Ele não estaria baixando nada do estoque e ainda estaria tendo um acréscimo de 200 processos por mês. Então, é uma luta feroz e desigual, né? Alguns brincam dizendo, puxa, Newton, mas isso é pior do que enxugar gelo. Em certo sentido é mesmo, né? Porque é preciso fazer um esforço hercúleo para dar conta de tudo que entra e ainda você abaixar o estoque. Eu consegui abaixar o estoque. No meu gabinete eu tinha 18.500 processos, consegui baixar para 8.500. Mas isso só foi possível, em primeiro lugar, sob o signo do sacrifício pessoal, que raramente é divulgado, né, pela mídia brasileira. Só se divulga o caráter sinistro das coisas que se passam no Poder Judiciário. Não se divulga o lado positivo da nossa ação, o esforço que nós fazemos para cooperar com a sociedade brasileira. E, além disso, claro, contei com o mutirão. Foi um esforço conjunto que fizemos, algo que foi implantado pelo CNJ e que, na medida do possível, nós tentamos atender. E no próximo bloco você acompanha a segunda parte da entrevista com o presidente do TRF da Terceira Região, Newton De Luca. E veja também, Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro vai ganhar novos servidores. O projeto de lei que cria os cargos é aprovado no Senado. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. A Caixa baixou também os juros da casa própria, não é mesmo, Raí? É isso aí, Camila. No 8º feirão, você conta com as melhores taxas para comprar um imóvel novo, usado, na planta ou do programa Minha Casa Minha Vida. E pode pagar até em 30 anos, com prestações decrescentes. Quem tem conta salário na Caixa tem taxas ainda melhores. Se você não tem, compare e venha. 8º feirão Caixa da Casa Própria. A vida pede. E você pode. Vem! Na segunda parte da entrevista com o presidente do TRF da Terceira Região, Newton De Luca, ele fala sobre a segurança dos juízes, o projeto de lei que cria 4 novos TRFs e também sobre o novo Código de Processo Civil. Acompanhe agora. Sobre a reforma do novo Código de Processo Civil, como o senhor analisa a proposta no que diz respeito ao combate da morosidade e à diminuição dos recursos? Olha, aí nós estamos num ponto bastante delicado, porque é claro que toda iniciativa de aprimoramento da nossa legislação processual civil é muito bem-vinda, né? Todo o esforço. Nós temos um sistema recursal que, a meu ver, retarda em demasia a oferta da prestação jurisdicional. Eu não nego os méritos, né, dessa comissão que trabalhou com todo o afinco, com todo o rigor, composta pelos maiores juristas nossos na área do processo civil. Mas eu sou obrigado a confessar que fico em dúvida se efetivamente irá contribuir para a diminuição da morosidade. Porque quando eu vejo entre as medidas, entre as novidades,
por exemplo, a sustentação oral em agravo de instrumento, eu acho que data máxima vênia dos que pensam em contrário, mas eu acho que isso, em vez de acelerar, vai retardar ainda mais a prestação jurisdicional, né? Então, tenho minhas dúvidas. Eu sei que as intenções são ótimas e tem como propósito, efetivamente, diminuir o tempo da oferta da prestação jurisdicional. Só que aqui e ali eu vejo que este desideratum, que é tão louvável, talvez não seja atingido, não é? Por causa de outros fatores que se quer também preservar, né? Como esse exemplo que eu dei da sustentação oral nos agravos de instrumento. Como o senhor avalia a proposta de criação dos 4 novos tribunais regionais federais? E o senhor acredita que esses novos TRFs vão contribuir para a diminuição de processos parados? Bem, eu vejo como altamente positiva a criação dos outros 4 tribunais regionais federais no país. Acho que há regiões que necessitam disso, não é? Porque a primeira região, por exemplo, acho que tem 14 estados, né? É muita coisa. E é evidente, eu sempre falei isso, até tenho repetido monocordicamente isto, né? Que a relação a número de habitantes e juízes aqui no Brasil realmente deixa muito a desejar. E não precisamos fazer comparação com países desenvolvidos como a Alemanha, não. A última vez que eu vi esse dado, nós perdíamos feio da nossa vizinha aqui, a Argentina, né? E acho que nós não temos nenhum motivo para perder da Argentina nessa relação. E, no entanto, perdemos. Então, eu vejo com muito bons olhos a criação desses 4 tribunais regionais federais. Agora, vai desafogar a Justiça Federal? Sim, acho que sim. Mas, em termos da terceira região, eu preciso ser muito franco que não vai alterar muito. Porque nós compreendemos São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tirar o Mato Grosso do Sul e colocar junto lá com o Paraná, tudo bem, alivia para nós? Alivia, mas alivia 3%. Né? Então, não que eu não aplaudo e aplaudo até estrepitosamente que se faça esse esforço, né? Agora, isto para nós na terceira região não é suficiente. Para nós é muito mais importante, por exemplo, o que a Câmara acabou de aprovar em termos dos juizados especiais federais, mas também o aumento do número de cargos nos tribunais, não é? Isto para nós realmente vai ser significativo quando nós obtivermos esse aumento que anda a mais de 50 seriam criados, né? Isto realmente seria verdadeiramente auspicioso para nós, né? Porque imagine hoje nós estamos com 43, né? Sendo que um está afastado, seria um aumento fantástico, né? Em relação à segurança dos juízes, qual a sua avaliação sobre o projeto que tramita no Congresso Nacional? Olha, eu sou totalmente favorável a todo e qualquer esforço que aumente a segurança dos magistrados federais. Posso dizer que hoje mesmo eu recebi a visita de um magistrado federal que está ameaçado, né? Ele recebeu ameaça e eu fiquei tão preocupado com o relato dele que já pedi que uma das minhas juízas auxiliares faça contato em meu nome com o superintendente da Polícia Federal em São Paulo para que ele seja escoltado, porque a ameaça que ele teve é real e a gente fica muito preocupado. Nós já vimos o que aconteceu no passado com alguns casos. Recentemente, o caso da Patrícia Scioli. Tudo isto nos deixa absolutamente consternados, né? É inadmissível e doloroso pensar que alguém, cumprindo rigorosamente com a sua nobre missão de julgar, venha perder a vida por causa disso. É muito triste. Então temos que fazer todo o esforço possível para preservar
qualquer vida humana, é óbvio, né? Mas daquele que tem a missão de julgar, sobretudo, porque a morte de um juiz por um atentado não é apenas tirar a vida, uma vida humana, é atentar contra o Estado de Direito. O juiz é um braço do Estado e no momento em que esse braço é cruelmente decepado, é o Estado brasileiro todo que está sendo atingido. É inadmissível, isso é um horror. Tudo que nós pudermos fazer para combater isso deve ser feito. Como foi receber o presidente da AJUF aqui no TRF da Terceira Região em São Paulo? Eu fiquei muito feliz e muito honrado com a visita do Gabriel Vedia, o presidente da AJUF, aqui para o tribunal, aqui para o meu gabinete, porque sei do dinamismo dele, tenho acompanhado, apesar de não ter tempo para acompanhar muito as coisas, as publicações, mas nós estamos fundamentalmente conectados com o mundo da internet, né? E diariamente, sempre alguns minutos, eu encontro para olhar todos os meus e-mails e fico muito feliz de ver a atuação realmente dinâmica e muito eficiente que a Associação dos Juízes Federais vem fazendo, acompanhando diuturnamente o andamento de todos os projetos de lei no Congresso Nacional, todos os contatos absolutamente necessários, quer em nível de poder executivo, quer em nível de poder legislativo e também no âmbito do próprio poder judiciário. É exemplar o trabalho que o Vedia vem fazendo e a visita dele aqui para o meu gabinete me deixa muito feliz porque nós temos de nos unir, temos de juntar as nossas forças para resgatar a tal autoestima dos juízes federais. Precisamos fazer isso, é nosso dever. A seguir, Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro pode ganhar novos servidores. O projeto de lei que cria os cargos é aprovado na CCJ do Senado. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. A Caixa baixou também os juros da casa própria, não é mesmo, Raí? É isso aí, Camila. No 8º feirão, você conta com as melhores taxas para comprar um imóvel novo, usado, na planta, ou do programa Minha Casa Minha Vida. E pode pagar até em 30 anos, com prestações decrescentes. Quem tem conta salário na Caixa tem taxas ainda melhores. Se você não tem, compare e venha. 8º feirão Caixa da Casa Própria. A vida pede. E você pode. Vem! Um projeto de lei que cria cargos para viabilizar o funcionamento do histórico Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O CCJF funciona atualmente com servidores emprestados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Reaberto em abril de 2001 como Centro Cultural da Justiça Federal, o antigo prédio do Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, passou por um processo de restauração que manteve as características históricas da construção, que tem mais de 100 anos. Sob a direção do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Centro de Cultura dispõe de 14 amplas salas de exposições, teatro, cinema, biblioteca, lojinha e cafeteria. O vice-presidente da AJUF na 2ª Região, Fabrício Fernandes, fala da importância da criação do quadro funcional dos servidores do CCJF para se manter vivo um espaço que conta a história da justiça brasileira. Era a antiga sede do Supremo Tribunal Federal, onde hoje funcionam diversas atividades culturais em ramos do cinema, teatro, da área jurídica. Funciona também como um museu. Nós temos a Galeria das Togas lá no Centro Cultural, temos a história da Justiça Federal em sistema multimídia, que pode ser consultada até por uma criança. Ela pode ir ali passando as datas importantes, marcantes da Justiça Federal, e o narrador vai contando aquela história. Hoje o Centro Cultural recebe uma visitação anual de mais de 130 mil pessoas. E esse número vem crescendo a cada ano,
devido à intensificação das atividades. O projeto de lei 4.564 de 2004 do Superior Tribunal de Justiça, que cria os cargos efetivos para o Centro Cultural, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e segue agora para ser analisado em plenário. Caso não haja alteração do texto, vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O projeto prevê a criação de 26 cargos efetivos, 4 cargos em comissão e 8 funções comissionadas, que vão fazer parte do quadro de pessoal do TRF da 2ª Região, no Rio de Janeiro. Agora é o último passo, né? Nós conseguimos a aprovação na CCJ do Senado, foi aprovado também o regime de urgência, a pedido dos senadores Lindbergh, Faria e Francisco Dornelles, lá do Rio de Janeiro, e faltam, portanto, só mais 2 etapas, a aprovação no plenário do Senado e a sanção presidencial, que nós esperamos ocorra em breve. Fabrício Fernandes explica que, atualmente, o Centro Cultural da Justiça Federal funciona com servidores emprestados do TRF da 2ª Região. O Centro Cultural é um prédio sob a administração do TRF da 2ª Região, só que hoje ele não conta com um quadro de funcionários próprio, né? Houve um ajuste administrativo durante esses anos todos, aí, desde que foram iniciadas as atividades do centro, que ali chegou a funcionar também a Justiça Federal de 1º grau, chegou a funcionar também naquele prédio, quando a capital veio para Brasília. No segundo momento houve a extinção da Justiça Federal, depois voltou com a volta da Justiça Federal em 1966. Aquele prédio abrigou as varas federais também, né? E somente anos depois é que foi feito esse trabalho de recuperação histórica do prédio, né? Com diversos afrescos foram restaurados. A arquitetura é lindíssima, né? Nem se diga, a arquitetura do prédio é exatamente da época áurea, podemos dizer, do Rio de Janeiro, quando sediou a capital da República, e ali a primeira sede do Supremo Tribunal Federal. O prédio do Centro Cultural da Justiça Federal é uma ótima dica de turismo para quem visita o Rio de Janeiro. O CCJF disponibiliza uma visita guiada. Confira no site www.ccjf.trf2.jus.br a programação mensal de atividades. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro.